O estudo de hoje trata sobre submissão, submissão para o serviço. Quando pensamos em submissão, irmãos, nós não gostamos de ser submissos. Nós preferimos ou gostamos de estar em camadas superiores na hierarquia. Não queremos ser subalternos, não queremos nos submeter. Queremos ter direitos superiores. Direitos na sociedade, queremos ter direitos, devemos ter direitos. Devemos ter direitos na família, queremos ter direitos na igreja, afinal de contas, sou o ancião da igreja, ou sou o pastor, sou o chefe dos diáconos. Também queremos ter direitos no trabalho. E dessa forma, então, irmãos, nós não gostamos de ser submissos. E nós queremos fazer valer os nossos direitos. Nós não gostamos de estar sujeitos a uma organização, a alguém. Não gostamos de estar sujeitos ao Estado. Nós queremos, na verdade, exercer os nossos direitos. A Bíblia apresenta, irmãos, um caso de submissão, um evento de submissão, para que a gente possa entender como deve ser o cristão, como deve ser o comportamento do cristão. E o texto bíblico de hoje, irmãos, eu reputo como um dos textos mais lindos da Bíblia. Filipenses capítulo 2, os versos 5 a 8. Esse texto, irmãos, mostra uma renúncia absoluta, uma renúncia de direitos para buscar os pecadores. Veja só. Tenham o mesmo sentimento de Cristo, que, sendo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, se tornou servo, se tornou homem e sujeito à morte e à morte de cruz. Veja, irmãos, quantas vezes o Senhor Jesus se submeteu, se esvaziou. Primeiramente, ele era Deus, e a Bíblia diz assim, ele não achou que devia procurar tirar proveito de ser Deus. Essas são algumas versões desse mesmo verso. Ele não se apegou aos seus direitos como Deus, ele tinha direito. Ele era Deus, coeterno, criador de todas as coisas. Não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Não, irmãos, veja o que acontece. Ele deixou de ser Deus, ele se esvaziou. Se esvaziou para se tornar servo, se tornar homem. E enquanto homem, morrer uma morte de cruz. Renúncia absoluta. O Senhor renunciou na condição humana, ao vir na condição humana, ele renunciou o status de Deus naquele período. Para que, então, que o Senhor Deus fez isso? Para que Jesus fez essa renúncia, a maior renúncia que jamais foi feita? O sacrifício de um Deus na forma humana. Veja, ele fez isso, irmãos, para nos salvar. Ele desceu e desceu mais e mais. Sabe por quê, irmãos, ele teve que descer tanto? Porque senão ele não me alcançava. No meu estado pecaminoso, ele não alcançava cada um de nós. Mas ele foi descendo até o fundo do poço para poder nos resgatar. Veja, irmãos, e o que aconteceu então após esse sacrifício, após essa renúncia? O Senhor Deus o glorificou, Filipenses 2, 9. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O que é isso, irmão? Exaltar soberanamente. É colocá-lo na mais alta posição. E quando nós olhamos lá no livro de Hebreus, nós vemos que Jesus, após a sua ressurreição, ascendeu ao céu e foi colocado à direita do trono de Deus, junto ao trono de Deus. E com um nome que é o mais importante de todos os nomes. Um nome que é acima de qualquer outro nome. Não há outro nome, irmãos, no qual devemos nos apegar.
para a nossa salvação. Esse nome é o Senhor Jesus Cristo. Quais foram os efeitos, então, dessa submissão? Os efeitos são dois, principalmente dois. O primeiro é que vindicou o caráter de Deus, vindicou o nome de Deus. Satanás acusou o Senhor Deus de ser cruel, de querer matar, de ser injusto, de dar uma lei impossível de cumprir. O Senhor Jesus veio enquanto homem e cumpriu essa lei, não pecou. Como já estudamos, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Jesus vindicou o caráter, o nome de Deus. Mas ainda, o que o Senhor fez, ele providenciou a salvação para os seres humanos, para cada um dos seres humanos. Veja 1 João, capítulo 5, verso 13. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. E ainda o verso 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O Filho de Deus, irmãos, o Filho de Deus que se esvaziou da divindade e veio a esse mundo sofrer morte de cruz, não foi uma morte qualquer, foi a morte das mais terríveis, das execuções das mais terríveis que a história já presenciou. O Senhor Jesus veio aqui para nos salvar, para que nós tenhamos vida, vida no seu nome. E eu quero agradecer a Deus por isso. Um favor, uma graça tão grande, um favor que nós não merecemos. A morte de um Deus na forma humana, a morte de um Deus para salvar a nós, humanos pecadores.